Estamos de volta com o Gazeta Entrevista e eu tenho aqui, gente, a honra de receber o Dr. Cláudio Noia, ele que é presidente do Instituto Groys, que é parceiro aqui. Eu lembro quando eu estava no Gazeta Alerta, estava sempre fazendo aqui o merchan do Instituto Groys, era uma coisa que chamava muita atenção, porque trata da questão de implantes dentários. A gente vai conversar com ele, esclarecer para você aqui um bate-papo que nós estávamos tendo aqui, tá bom? Implantes dentários e novas técnicas oferecidas aos pacientes. Bom, deixa eu falar um pouquinho aqui do Instituto Groys. É uma instituição de ensino superior especializada em cursos de pós-graduação na área de odontologia. Desde o segundo semestre de 2021, o Acre conta com este centro de excelência em pós-graduação odontológica e também beneficia diretamente a comunidade. Doutor Cláudio, muito obrigado. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Tudo bem? Tudo bem, obrigado mesmo. Nós temos então, fazemos parte do Instituto Groys, um centro de pós-graduação, né? São dentistas já formados que buscam para se especializar em diferentes áreas da odontologia, seja implante dentário, harmonização facial, próteses dentárias, aparelhos dentários. Então, é uma gama de cursos de pós-graduações que o dentista tem a seu dispor hoje, aqui no Acre, e onde nós buscamos prezar muito pela qualidade. Trazemos professores das mais renomadas universidades brasileiras, USP, Unicamp, Unesp, de todos os locais, até mesmo do exterior, para ensinar esses dentistas já formados. E uma outra vertente do Instituto Groys, que eu costumo dizer que é até mesmo tem um cunho social aí muito importante, Sim. É o atendimento à nossa população. Isso, sem dúvida nenhuma, é algo fundamental porque beneficia diretamente a população local. E é interessante porque não existe assim, ou se existe, é limitada a política pública, né, doutor Cláudio, para beneficiar a população nessa área de saúde, dental ou bucal, por assim dizer, Sim. E que deixa muito a desejar, e que o Instituto Groys contempla. Eu costumo falar que a gente faz então um trabalho social, muitas vezes, para uma população que ela acaba sendo desassistida pelo poder público, né? Porque se a gente for observar, o poder público ele busca muitas vezes as campanhas de prevenção e as campanhas, vamos dizer, curativas, aquela que o paciente está com dor e etc., faz uma extração dentária e etc. Mas aquele paciente que perdeu um dente ou que perdeu vários dentes, ele basicamente não encontra reabilitação, por exemplo, através de implante dentário, que não é a única, mas é considerada a melhor forma de se repor um dente que foi perdido. Sim. Ele não encontra isso com facilidade na rede pública. Então acaba que ou ele precisa ter condições para um tratamento particular ou buscar as instituições de ensino, né, como é o nosso caso, o nosso instituto. O Brasil é referência em implante dentário? Sem dúvida. Eu não diria nem só em implante dentário. A nossa odontologia, de uma maneira em geral, a odontologia brasileira, ela é referência mundialmente. Sem dúvida nenhuma. Né? A gente recebe hoje, o Brasil como um todo, recebe diversos profissionais de diversos países que vêm se especializar no Brasil justamente porque nós nos tornamos essa referência, né, de qualidade da odontologia, seja na parte de aparelho, seja na parte de implante dentário. De um modo em geral, a nossa odontologia é top. É top, né? O Instituto Groys, ele também atua recebendo profissionais, por exemplo, da Bolívia, do Peru, área internacional. Nós somos um instituto que atendemos profissionais da odontologia, dentistas já formados de diversas regiões, né? Profissionais aqui do Acre, profissional que vem da Bolívia, profissional que pode vir do Peru, do Equador, profissional de outros estados do Brasil, como Rondônia, Amazonas, e assim sucessivamente. Somos uma instituição de ensino completamente aberta nesse sentido. O senhor criou um polo. Exato, aqui. Um polo. É um polo. A localização nos facilita isso também. Né? A localização do Acre fica bem fácil nesse sentido. Bem localizado, Exato. né? Nós comentávamos agora há pouco, doutor Cláudio, que a odontologia do Brasil passou por uma grande revolução nos últimos 20 anos, né? Perfeitamente. E essa revolução ela é muito boa, porque nós revolucionamos na parte de tecnologia, né? O Brasil se tornou uma referência, como a gente estava dizendo, mas, por outro lado, isso deu acesso a muita gente, né? Grande parte da população hoje pode ter acesso a esses tratamentos de qualidade. Então, isso deixou de ser uma coisa da elite. O implante dentário mesmo hoje deixou de ser só da elite. Valia um carro, né? Valia um carro. E agora não, agora... E nós não estamos falando de um tempo muito distante, nós estamos falando de 20 anos. De 20 anos. E hoje é algo que eu costumo falar tornou mais acessível. Exato, exatamente. Grande parte da nossa população, se não pode fazer
no particular ainda, mas ele tem as instituições de ensino que facilitam muito nesse sentido. Então é uma inserção social mesmo. A questão dos insumos, ela é tranquilo? Hoje é tranquilo, porque se nós voltarmos a falar de 20 anos atrás, os insumos eram basicamente todos importados, né? Hoje não, hoje nós já temos grandes fábricas de implantes dentários, de aparelhos dentários, por exemplo, de qualidade no Brasil, que inclusive exportam hoje para fora, para a nossa América do Sul, para os nossos países vizinhos aqui, que ainda são um pouco mais, vamos dizer assim, atrasados do que a gente, vamos dizer assim. O senhor, como um profissional, a população, de uma maneira geral, ainda cuida muito mal da sua Ainda cuida muito mal. Boca. Ainda cuida muito mal. E aí a gente tem o aspecto mesmo da educação, vamos dizer assim, né? Tem muita gente que eu estava vendo hoje na televisão, né? 30% da população brasileira não é completamente alfabetizada, né? Isso é um índice muito alto, então isso ainda altíssimo, isso ainda então da parte educacional, né? Isso detém também da questão financeira também, a gente sabe que às vezes essa população não tem condição, exatamente, e o governo não dá esse subsídio às vezes de qualidade, a gente não tem regularmente a entrega de kits de higiene bucal nos postos de saúde, por exemplo, um kit de higiene bucal de qualidade, né? Eu vi eu acho que isso foi até da televisão, que passou algum tempo atrás, que o menino chegou na escola e disse que não tinha escovado os dentes, né? E aí a professora perguntou por que ele não tinha escovado os dentes. E aí ele disse, não, porque o carro chegou, o ônibus chegou, e o meu irmão ainda não tinha terminado de escovar os dentes para me emprestar a escova. Nossa, a escova. Então isso é uma realidade que a gente ainda tem no Brasil. Então esses fatores ainda dificultam também que o brasileiro consiga fazer uma boa higiene bucal. O senhor até me fez lembrar que tem um projeto de lei aí de auxílio às meninas, né, que são, claro, de escolas públicas e até mais pobres, né, um auxílio absorvente. Tá? Então você poderia ter um kit desse, né? Higiene bucal destinado. Projeto de prefeitura, de governo, para fornecer para as crianças nas escolas um kit. E eu diria até que não só para as crianças, poderia ser mesmo para a população em geral. De uma maneira geral. A pessoa que não tem condição, que recebe, não sei, o Bolsa Família e etc., a família poderia ter direito também a receber esse kit a cada 3 meses, por exemplo, aí, que fosse, né, uma quantidade suficiente. Quando a gente fala de ortodontia, eu sou leigo. E a população que nos assiste também. Trata-se exatamente de quê, doutor Cláudio? Tratamento através de aparelhos dentários. Certo? A ortodontia é a especialidade da odontologia que trata o paciente através de aparelhos dentários, né? Basicamente a pessoa tem uma má oclusão, não tem uma mordida muito adequada, tem um dente fora de posição, etc. Então ela pode instalar um aparelho dentário para corrigir, para melhorar a parte funcional, a parte estética dos seus dentes. Aí entra a ortodontia. Hoje a gente observa também, de uma maneira geral, na comunidade, uma preocupação maior com a questão estética, né? Perfeitamente. E a gente costumava falar no passado que a saúde, que a estética era uma preocupação da mulher. Hoje o homem também já se preocupa mais, seja com uma harmonização facial e etc. E tal. Exatamente. E isso é bom. Isso é muito bom, ótimo, né? Autoestima, né? A gente vê falar de autoestima. Todo mundo quer se ver bem. Exato. Né? A gente vê falar de assuntos muito mais delicados, como câncer de próstata, que hoje é muito mais fácil o homem ter acesso e é importante. E isso muda realmente uma realidade, né? Então, essa parte de ser um pouco mais cuidadoso com a saúde, né, que a gente chama de vaidoso, né? Sim. Mas existe o vaidoso que é para a saúde. Esse é que é o mais importante, a boa vaidade. Exatamente. Verdade, Isso independe de se é homem, se é mulher, precisa ter, porque todo mundo precisa cuidar da sua saúde. É verdade. Doutor Cláudio, em relação à harmonização facial, como é que o Instituto Grois trabalha? Nós temos também profissionais que trabalham com a parte de harmonização facial, e eu costumo sempre falar que, às vezes a gente vê uma harmonização facial, seja na TV, e a gente vê como aqueles casos de excesso. Exatamente. Porque ficou com um lábio muito grande, ficou deformado, ficou etc. Eu costumo falar que essa não é a harmonização facial de verdade. Isso são excessos, né? A harmonização facial é aquela que você faz no seu paciente verdadeiramente como um conjunto. Eu sempre falo isso. Às vezes eu recebo um paciente e ele não tem dentes e ele quer fazer harmonização facial. Eu falo, uma coisa está ligada à outra, certo? Uma coisa está ligada à outra. Não adianta você fazer um lábio bonito se você não tem dente para sustentar esse lábio. Porque quem sustenta o nosso lábio são os nossos dentes, né? E aí eu vou trazer uma frase do cirurgião mais famoso que a gente teve, Ivo Pitangui, cirurgião plástico. Sim. E ele falava, doutor Ivo, quando uma mulher vem para fazer uma cirurgia estética, se ela não tiver dente,
primeiro eu encaminho ela no dentista para fazer a sua reabilitação facial. Porque a falta de dente chama mais atenção do que uma cirurgia, certo? Então não adianta nada eu fazer a minha cirurgia plástica mais linda, se ela não tiver dente, ela vai continuar chamando atenção para isso. Então, a harmonização facial no contexto de reabilitar o paciente como um todo, isso é fantástico. Qual é a diferença da harmonização facial para cirurgia? Tudo é um contexto. Quando a gente contexto, fala né? harmonizar a face, pode ser através de procedimento cirúrgico, eu estou harmonizando uma face, pode ser através de colocação de medicamentos, como ácido hialurônico, como alguns produtos que podem ser injetados na face. Né? Então a gente costuma falar que existe a harmonização facial através da aplicação de produtos, né? E a harmonização facial através de procedimentos cirúrgicos também. Que são mais delicados. São mais E delicados. que no caso do Instituto exatamente. Gross também Também tem temos, essa especialidade, né? Lipo de capacita papada, profissionais. etc, tudo isso. Né? Exatamente. Perfeito. Fica localizado aonde, Instituto Gross? Nós estamos aqui próximo, né? Na Avenida da Tardezinha aqui, que era o antigo Tardezinha, eu não sou daqui agora. Antônio da Rocha Viana? Getúlio Vargas. Getúlio Vargas. Exatamente. Exatamente. Getúlio Vargas, bem próximo a Ponte Sem Nó. Ali, ao lado da Ponte Sem Nó. Está bem pertinho Bem aqui, pertinho, né? exatamente. Aqui. Doutor Cláudio, quero agradecer a sua vinda aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, estou à disposição, sempre um prazer colaborar. Obrigado. Obrigado. Ficamos por aqui. Amanhã estaremos